Pessoal, ainda sobre tabela dinâmica, vamos dar uma olhada nas ferramentas da guia Analisar, tá? Então, para encontrar essa guia, é só clicar em qualquer lugar aqui da sua tabela dinâmica, vai aparecer aqui a guia contextual, ferramentas de tabela dinâmica, depois é só ir na guia Analisar, tá? Então, começando pelo lado direito aqui, no grupo Exibição. Então, o que eu tenho aqui? Lista de campos que eu posso exibir, posso ocultar se eu quiser, botões que eu também posso habilitar e desabilitar, cabeçalho da minha tabela dinâmica. Então, quando eu clico aqui, se você observar lá na tabela dinâmica, ele tira o cabeçalho lá dos rótulos de linha, tá? Depois eu tenho aqui tabelas dinâmicas recomendadas, é bem legal, é interessante dar uma olhada porque ele já te dá várias sugestões de tabela dinâmica. Você vai clicando aqui, ele já dá umas visualizações de como vai ficar, tá? E se você quiser uma delas, é só dar um OK, beleza? Depois eu tenho o gráfico de tabela dinâmica, que a gente vai fazer uma videoaula só para falar disso aqui, então não vou falar disso aqui agora. Depois aqui, ações eu tenho limpar, né? Por exemplo, se eu quiser aqui limpar tudo, eu vou remover tudo que eu coloquei aqui na minha tabela dinâmica, tá legal? Então são ações aqui para manipular sua tabela dinâmica mesmo. E aqui tem no grupo Data, né? O grupo Dados, tem duas ferramentas aqui que são importantes. O primeiro é o Change Data Source, né, que é para mudar a fonte de dados ou alterar a fonte de dados. E isso aqui é importante pelo seguinte: imagina que a lista que originou a sua tabela dinâmica tem, sei lá, 100 linhas, 100 registros, e você adicionou mais 50. Então o que você vai precisar fazer aqui? Você vai precisar informar para o Excel que tem mais 50 linhas ali. Então você vai clicar aqui em Change Data Source, né? Ele vai voltar lá para sua lista original, e aí você vai fazer o seguinte: você vai clicar aqui, né? Vai selecionar a sua lista e incluir todos os registros, né? Então você vai se certificar que não ficou faltando nada, né? Aí você vem aqui e dá um OK, e aí ele atualiza a sua tabela dinâmica, tá? Então, se você alterar a fonte de dados, aquela lista que originou a tabela dinâmica, se você incluir registros, você precisa vir aqui em Change Data Source ou alterar fonte de dados. Agora, se você não incluiu nada, mas você modificou os dados, então você precisa vir aqui em Refresh, ou você pode vir direto aqui em Refresh All, né, que é atualizar tudo, tá ok? Então imagina o seguinte: eu fui lá na minha lista e a quantidade aqui de domicílios nesse município aqui não é essa, tá errado. Eu altero esse valor, então eu não incluí nada, eu só alterei um valor. O que eu vou fazer? Lá na minha tabela dinâmica eu vou vir aqui e vou dar um atualizar, tá legal? Uma outra coisa bem bacana aqui são as ferramentas de filtro da tabela dinâmica. Você tem o Slicer, que na versão em português tá lá como inserir segmentação de dados. Isso aqui é bem legal, eu vou até ocultar aqui a lista de campos. Como é que funciona isso aqui? Eu vou clicar aqui em Insert Slicer, né, ou inserir segmentação de dados. Ele vai mostrar uma lista dos campos. Então eu vou adicionar aqui o estado, vou adicionar município e vou adicionar essas informações aqui, adequado, semi-adequado e inadequado. Eu vou dar um OK. Então ele vai incluir aqui na minha tabela dinâmica vários retângulos aqui com essas informações, né? Eu posso mover, posso até alterar o tamanho, né? Posso redimensionar isso aqui, colocar isso aqui, tá? E para que isso aqui serve? Isso aqui funciona como um filtro. Por exemplo, tá aqui minha tabela dinâmica, eu quero somente o estado de São Paulo. Eu vou descer aqui e vou clicar aqui em São Paulo. Então ele já filtra a tabela dinâmica inteira. E aqui os municípios que aparecem aqui são só municípios do estado de São Paulo, tá? Então, de São Paulo eu quero só o município Adamantina. Clico aqui, tá vendo? Ele já trouxe, resumiu minha tabela, mostra aqui o total e já mostra as outras informações, adequado é isso, semi-adequado é isso, inadequado é isso aqui, tá legal? Se eu quiser mais de um município, mais de uma informação aqui, é só pressionar o Ctrl, e você vai marcando o que você quer, Então tem como marcar vários municípios de uma vez, tá? E para limpar o filtro é só clicar, no caso aqui nesse xizinho vermelho aqui, ele vai limpando o filtro para você e volta tudo ao normal. Então isso aqui é bem interessante porque ajuda você resumir sua tabela de maneira bem rápida aí, tá? Dá até para montar umas coisas bem legais. Eu vou ver se eu consigo montar
um dashboard com tabela dinâmica para vocês verem como é que fica depois, tá? E essas caixinhas aqui, no caso, né, caixinhas de segmentação de dados, eu posso formatá-las também. Então eu posso clicar aqui nessa caixinha, aí eu venho aqui em Options, né? Então quando eu clico numa caixinha, aparece aqui na barra de ferramenta Slicer Tools, né? Que são as ferramentas para mexer na segmentação de dados. Eu tenho opções e aqui eu posso alterar a cor, por exemplo. Eu cliquei nessa aqui, eu quero colocar essa aqui de laranja, essa aqui vai ser um azul escuro, enfim, você consegue mudar, dá para diminuir aqui a largura, né? Ó. Então você pode ajustar aqui para ficar legal, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Depois eu vou montar uma videoaula onde a gente vai criar um dashboard e vocês vão ver que a gente usa isso e fica muito bacana. O resultado é muito legal mesmo. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido como é que usa essas ferramentas aqui, né? Eu coloquei aqui, nós estamos aqui em análise, né? Ferramentas de análise da tabela dinâmica. Eu acho que isso aqui, o que eu mostrei até agora é o mais relevante aí para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.